Olá, seja bem-vindo a este rápido vídeo. A gente está falando Marcelino Araújo, diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Fé. E eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Da triunidade de Deus, ou seja, Deus ele é trino. Ele é distinto em três pessoas, porém ele é um único Deus. Eu digo também que Deus é triúnico, porque ele é único, mas existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas ele é um. Então vamos ver isso dentro da Escritura, porque pode ser meio confuso, né? E outras pessoas não entendem também como é que é isso. Mas a Trindade ela existe, né? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus distinto em três pessoas. Vamos ver um pouquinho sobre este assunto, né? Na palavra. Tá bom? Seja bem-vindo então a este vídeo. Então estou aqui em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vou clicar aqui no capítulo 1, né? Estou na Bíblia online. E vamos ler alguns versículos aqui a respeito da Trindade. Aqui no versículo 1 diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. No versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 está escrito: disse Deus, haja luz e houve luz. Muito bem. Bom, nesses três primeiros versículos da Bíblia, né, do livro de Gênesis, livro dos princípios, livro do começo, né, livro que conta o início de todas as coisas, nestes três versículos, nos primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3 de Gênesis, está aqui então a leitura feita, e ali mostra a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí você diz, talvez você diga, mas aonde está, Marcelino? Aí não falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, falou. Veja no versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Observe aqui, Deus com D maiúsculo, né? É o Deus Pai, né? Tá certo? O Deus Pai está aqui no versículo 1, correto? No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos aqui uma ação do Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas, ele pairava por sobre as águas, né? Então, quando você lê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, aqui está, entenda que se trata do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou a terceira pessoa da Trindade, que aqui se apresenta em segundo lugar, né? Deus Pai no primeiro versículo, o Deus Espírito Santo no segundo versículo. Então no versículo 3 nós vamos achar então aqui o Deus Filho. Aí talvez você fale, puxa Marcelo, mas aí não tem Deus Filho aí. Tá, na primeira frase aqui, quando Deus fala, ó, e disse Deus, haja luz e houve luz. Tá bom? Então, mas onde está Deus Filho aqui? Calma, aqui está escrito haja luz, né, que foi uma ação de Deus, uma ordem de Deus. Deus disse, haja luz. Ele tinha feito os céus e a terra, porém a terra estava por algum motivo sem forma e vazia, e havia aquelas trevas, escuridão total, porém havia águas, e o Espírito Santo estava por cima das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Bom, então esse haja aqui, ó, que é um verbo, né, do verbo haver, né, de haver, de existir. Então haja é um verbo, né? Certo? Então, por ser um verbo, nós vamos identificar que ele é o Deus Filho. Poxa, mas agora você foi sua barra. Essa palavra aí é o Deus Filho? Sim, é o Deus Filho. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 1, onde João vai explicar melhor que aí se trata do Deus Filho, né? João entendia isso muito bem e deixou para nós entender com mais facilidade. Então, estou em João, capítulo 1, no prólogo do Evangelho, então, de João. Primeiro capítulo aqui, alguns primeiros versículos. E João começa dizendo, ó, no princípio era o verbo. Tá vendo ele falando do verbo? E o verbo estava com Deus. Você viu lá que o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Eita, agora ele afirma que o verbo era Deus. Olha só. Interessante, né? É o Deus Filho. O verbo, ou a palavra, é o Deus Filho. Aí no versículo 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele estava no começo com Deus. No início de tudo ele estava com Deus. O Deus Filho. Certo? Aí no versículo 3, para não ter dúvida que ele atuou na criação, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só, sem a participação do Deus Filho, de Jesus Cristo, nada foi criado, ou seja, tudo foi criado por meio dele. E mais para frente você vai ver que foi para ele, e por ele tudo subsiste.
né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pronto, confirmou, porque Deus disse, haja luz e houve luz, né? Vamos avançar um pouquinho aqui para o versículo 12, onde João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todos que creem no nome de Jesus, recebem o poder de se tornar um filho de Deus, não apenas mais uma criatura, porque criatura, todos no planeta Terra, todo ser humano, somos criatura, mas quando cremos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nos tornamos então filhos de Deus, né? E no versículo 14, olha, para afirmar que o verbo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está dizendo, e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez homem. A palavra de Deus, por quem ele criou todas as coisas, ela se fez homem agora, ó. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui João está falando de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo, ele nasceu como ser humano, ele nasceu, né, inclusive de uma virgem chamada Maria, né, escolhida por Deus, e todos conhecem a história. Ele nasceu, ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, se fez homem. E João está dizendo, e habitou entre nós, ou seja, e morou com eles lá, esteve lá, né, com eles, e nós vimos a sua glória, nós vimos o seu poder, né? Ora, João andou com Jesus durante 3 anos e meio aproximadamente, aprendeu com ele, estava ali ao seu lado, ficou firme até o fim juntamente com ele, desde o início que Jesus começou a convidar, a chamar pessoas para segui-lo, até no último suspiro, na sua morte na cruz do Calvário. João estava ali presenciando tudo, e também quando ele ressuscitou dos mortos, João estava lá, quando ele ascendeu aos céus, ou seja, voltou para o lugar de onde ele havia vindo, né, do céu, da glória do Pai. João viu ele ir, e depois João continuou o trabalho também juntamente com os apóstolos que ele deixou, como está, por exemplo, em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, onde Jesus ordena, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Então ele ordena aos discípulos que vá por todo mundo pregar o Evangelho às criaturas de Deus. Observe que todo ser humano sem Cristo é criatura de Deus, mas ainda não é filho. Quando a criatura recebe a palavra, crê no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o verbo vivo, o verbo que encarnou, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esta pessoa que era criatura se torna um filho de Deus. Amém? Bom, mas vemos então que João confirma aqui que Jesus é o verbo. Então, como estava lá em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, nós vemos ali o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ok? Então vamos para frente falar mais um pouquinho sobre o Deus Filho. Vamos pegar aqui o texto de Hebreus capítulo 1, onde o autor aqui também vai falar do Deus Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha só, o autor aqui está se referindo ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está dizendo que há muito tempo na antiguidade Deus falou aos pais, isto é, aos antigos, né, pelos profetas, mas agora nesses últimos dias o apóstolo aqui dizendo, ele nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo. Versículo 2, a quem constitui o herdeiro de tudo. Agora observe isso aqui, por quem fez também o mundo. Tá vendo? Esse apóstolo aqui também concorda com João, que foi por meio de Jesus Cristo que Deus criou o mundo. Tá bom? Olha, no versículo 3 ele diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ó, que interessante, que muito importante aqui, ó. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, por si mesmo, ele fez a purificação dos nossos pecados. Por isso que nós, crendo no seu nome, aceitando, recebendo-o como Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus, como ele mesmo é. Tá? Assentou-se à destra, à direita de Deus, nas alturas, da majestade nas alturas, ok? Então, muito bem, nós vemos que ele criou, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, criou tudo que existe. Deus criou por meio do Filho, né? E todas as coisas, né? Quando
Vamos ver. Isso mesmo. Olha aqui, no versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Está falando de Jesus, né? Então, está dizendo que Jesus aqui, ó, o Senhor, né, no princípio ele fundou a terra, e os céus são obra das mãos dele. Então, Deus criou tudo por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou mostrando para você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando o autor aos Hebreus diz aqui que Deus falou antigamente, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, era o Espírito de Deus que usava os profetas para falar ao povo. Portanto, fica aqui claro também, ó, Deus Pai, o Espírito Santo presente aqui, ó, e o Deus Filho, então mostrando a Trindade. Eles estão sempre juntos. Eles estão sempre juntos, desde a criação, desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas. E quando o Filho de Deus encarnado, né, tornado uma forma humana, ele vem à Terra para fazer a remissão dos pecados, para purificar o povo que crê no seu nome dos pecados e restaurá-los a Deus, né, reconciliá-los com Deus, o Criador, o Pai, né. Então, eles estão sempre juntos. Eles nunca estão separados, eles agem sempre juntos. Então Deus é único e é três: Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Vamos aqui então encerrar aqui esse vídeo para não ficar muito longo, na carta de Paulo aos Colossenses, também no capítulo 1, e ver o que ele tem a nos dizer aqui a partir do versículo 12, para a gente entender aqui, ó: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então o apóstolo Paulo, dirigindo a sua carta, né, aos Colossenses, ele está dizendo, dando graças ao Pai, a Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nos fez aptos, né? Nos preparou, nos capacitou para isso, para participar da herança dos santos na luz, né? Então é isso. Aí ele diz aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas, quer dizer, do poder das trevas, do poder do mal. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando de Jesus Cristo aqui, ó. Falou do Deus Pai e falou do Filho do seu amor, que é o Deus Filho, Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, né? Não houve um relacionamento de homem com sua mãe Maria para que ele fosse concebido. E sim a ação do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que agiu no ventre da Maria, e aí foi concebido Deus Filho no ventre dela, e ele nasceu, portanto, não há ação do homem, então ele é filho do amor de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja que o apóstolo Paulo aí falou do Deus Pai, né? Aqui ele dá graças, aí recomenda aos Colossenses que nós devemos dar graça, não é? E que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele continua dizendo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, tá vendo? Em quem temos a redenção, Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, tá vendo? Por isso que nós somos filhos de Deus, por isso que nós somos santificados, por causa do sangue de Jesus Cristo, que ele mesmo fez a redenção dos nossos pecados, apagou todas as nossas iniquidades, né? Nos tirou aquela consciência de obras más, de obras das trevas, e nos fez filhos de Deus, cheios de confiança, de certeza e de vida, porque ele é a vida, tá bom? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, certo? Quando diz que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, dá meio que a entender que Jesus Cristo foi criado, né, como primeiro, porque primogênito é primeiro, né? Mas não é. Quando Paulo utiliza a palavra primogênito de toda a criação aqui, ele diz que Jesus Cristo, ele estava lá no início, no princípio, com Deus, criando todas as coisas. Antes de Jesus Cristo não existia nada, entendeu? Porque ele é eterno. Ele tem a eternidade que o Pai tem e o Deus Filho também tem. Então, não é que Jesus Cristo foi criado, ele já é eterno, ele já estava com Deus no princípio, ele somente se fez carne, tá bom? Quando ele fala que ele é o primogênito de toda a criação, que ele já estava lá com o Pai e a partir dele foram criando todas as coisas. Lá em Apocalipse, vamos entender melhor esse princípio, não vou buscar lá agora os textos, mas lá diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus, olha só. Então, como o apóstolo Paulo usa a palavra primogênito aqui, lá em Apocalipse é usado o termo princípio, mas que na verdade ele é o começo de tudo. Então, Jesus Cristo é o começo, é o início de tudo, né? Não que ele foi criado, ele é eterno, né? Ele é o Deus Filho, aqui está o Deus Pai, o Deus invisível, né? O Deus Filho, primogênito de toda a criação. E aqui ele diz, ó, porque nele foram criadas todas as
as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante, né? Tudo que há no céu, tronos, domínios, poderes, tudo que existe, anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo foi criado por ele e para ele, para Jesus Cristo, o Deus Filho. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Muito bom, muito interessante, muito esclarecedor. Ele é antes de todas as coisas, e é aquilo que eu disse, ó. O apóstolo Paulo está dizendo quando ele é o primogênito da criação. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Tá bom? Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus é o primeiro em tudo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primogênito dentre os mortos por quê? Porque é o primeiro que ressuscitou dos mortos e vive para todo sempre, né? Porque aqueles que morreram em Cristo, eles mesmos não ressuscitaram ainda, mas o próprio Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Ele é o primogênito dos mortos. Por isso, aqueles mortos que Jesus Cristo ressuscitou quando esteve em carne aqui na terra, quando esteve em vida humana aqui na terra, exemplo, a filha de Jairo, né, que era o principal da sinagoga, que foi atrás de Jesus, que a sua filha estava doente, estava morta, e enfim, ela morreu, mas ele disse, não temas, crê somente, a tua filha, ela não está morta, mas dorme, eu vou despertá-la do sono, e deram risada dele, e ele chegou lá, pegou na mão da menina morta e disse, Talita cumi, isto é, menina, levanta-te, e ela voltou à vida. Tá, ela foi ressuscitada, mas ela morreu depois. O próprio amigo de Jesus, Lázaro, irmão de Marta e Maria, quem Jesus amava, como diz o texto do Evangelho, que já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, já fedia, já estava podre, e Jesus chegou lá e disse para ele, Lázaro, vem para fora. Ele ressuscitou, né? Porém, mataram ele, né? Depois. E Dorcas, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro é chamado numa cidade chamada Jope, ele vai lá e diz para aquela menina que tinha por nome Tabita, e também Dorcas, que era uma costureira e tal, e bordava muito bem, e morreu. E todos choravam por causa da sua morte, e Pedro vai lá, diante do quarto onde a menina estava morta, e ele dobra o seu joelho e ora a Deus, e depois chega para ela e diz, Tabita, levanta-te, e ela se levanta de pé, e ele entrega ela viva ao povo. Então o povo se alegra muito e glorifica a Deus por esse milagre de ressurreição, mas também aquela menina Dorcas morreu depois, certo? Tem também um jovem chamado Eutico, em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo estava lá ministrando uma longa mensagem do Evangelho, ensinando os discípulos ali, e aí aquele jovem estava numa janela sentado assistindo a Paulo pregar e discursar ali, e de repente ele não aguentou e adormeceu em sono e caiu, dormiu, caiu daquela janela, caiu morto, e o apóstolo Paulo foi lá e abraçou ele, e ele ressuscita ali no meio de todo mundo, mas também depois ele morreu, certo? Ninguém ressuscitou Ninguém ressuscitou para viver para sempre, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que ele é o primogênito, ou o primeiro dos mortos que vive. Oh glória! Ele é o primogênito dos mortos, aquele que morreu na cruz, levando sobre ele os nossos pecados, mas ressuscitou dos mortos para interceder por nós lá diante de Deus, o Pai Todo-Poderoso, à destra do trono, à direita do trono de Deus, nas alturas, acima de todo poder, principado, potestade e domínio, para todo sempre. Ele vive e reina e intercede por nós dali, tá bom? Em tudo ele tem a preeminência. Ok. É porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual
eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida, para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Finalizando aqui a leitura desse capítulo Colossenses, onde Paulo está falando aos Colossenses, né? Dizendo que Jesus Cristo, por ele Deus criou todas as coisas, por ele foi para ele que foi criado, e só existe pelo poder da palavra dele, né? E que ele está acima de todo poder nos céus, nas alturas, e que ele ressuscitou dos mortos e foi feito o príncipe da vida, primogênito da criação de Deus e dos mortos, primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro de tudo. Então Jesus Cristo, Deus Filho, ele é antes de todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E nós, que cremos no seu nome, somos também chamados filhos de Deus, porque cremos no nome de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porém todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, eu quero encerrar aqui esse vídeo, dizendo a você que existe a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas que eles estão sempre juntinhos na criação, na salvação e na glória, né, eternamente. Amém. Então, obrigado pela sua paciência, por ver este vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Você que não é cristão, você que não é ainda de Cristo, entregue sua vida ao Senhor Jesus, receba-o na tua vida, no seu coração, pela fé. Acredite, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é único, não há outro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro diz: porque debaixo do céu e na terra não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ou seja, a não ser o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Não há outro nome debaixo do céu que possa te salvar, somente o nome de Jesus, porque ele é o Salvador, né? Amém? Em João capítulo 3, verso 16, ele próprio diz, o próprio Senhor Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você assistiu esta explicação da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, creu que Jesus Cristo é o Deus Filho, que ele veio aqui na terra para nos proporcionar a redenção, a remissão dos pecados, nos perdoar todos os pecados, todos os erros, todas as falhas, e nos levar a Deus, nos transformar em filhos de Deus. Se você creu nessa mensagem, então entregue sua vida a Ele, receba-o nesse momento como Senhor e Salvador da sua alma, e o seu nome será escrito no livro da vida por Ele mesmo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, lá na glória. Ele pegará a sua caneta na sua mão e escreverá no seu livro o teu nome, tá bom? Então, receba Jesus como teu Senhor e Salvador, entregue sua vida a Ele e seja bem-vindo ao reino de Deus, à família de Deus, e você então se torne um filho de Deus também, crendo no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até um outro vídeo. Aqui quem falou foi o diácono Marcelino Araújo. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.